você que acompanha a programação da Band News Difusora. Estamos mais uma vez com exclusiva aqui na sua audiência e hoje nós vamos tratar de reforma tributária. Depois de uma semana permeada de muita informação sobre questão indígena, também sobre eleições 2024, nós voltamos novamente para uma questão que é fundamental para o Estado do Amazonas, que é a reforma tributária. Estamos muito bem acompanhados, como sempre, aqui no Exclusiva, de duas das principais cabeças técnicas que apoiam o andamento de todo o planejamento, dos embates técnicos e políticos a respeito das garantias das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Como anunciou a Thaís Gama, está aqui conosco, dois ex-secretários de Fazenda. Eles estavam até comentando aqui que o nome de um e de outro aparece como aposentado, mas não tem nada de aposentado, porque eles, como disse, são sim as principais cabeças técnicas em relação à questão da Zona Franca de Manaus. Tomás Nogueira e Afonso Lobo. Sejam bem-vindos. Vou começar aqui por Tomás Nogueira. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, satisfação estar aqui com vocês. Eu só faço uma pequena correção. Aqui tem um secretário de Fazenda, ex-secretário de Fazenda, e este que vos fala foi apenas um secretário executivo da Receita. Não chegou a ser secretário de Fazenda, ou seja, tratava das questões tributárias, né? Muito bem corrigido. Obrigada. E Afonso Lobo, pela primeira vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero dizer que é um prazer e uma honra, Rosiane, estar presente aqui ao seu programa. Eu que sou um assíduo ouvinte das suas colunas. Olha, a honra é minha. Eu soube disso lá, estava tendo uma reunião, né, da bancada, e os dois estavam ali como conselheiros, aí eu, claro, que aproveitei e fiz esse convite aqui para a gente contar com a explicação deles a respeito de como está, qual é a fase atual da reforma tributária para a Zona Franca de Manaus. A gente venceu, pode falar, por favor. Eu queria só fazer uma complementação Sim. da minha fala, para explicar que o Dr. Tomás, além de secretário executivo da Receita, ele foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas e superintendente da SUFRAMA, só isso. O bom é que os dois estão modestamente escondendo seus currículos, só que um entrega o outro aqui a cada momento. Então, veja como eu já começo bem assessorada. Bom, eu vou falar do ponto que a gente parou. Acho que a gente fez um programa em agosto, em setembro, com Sidney Leite, Tomás Nogueira, e naquela ocasião a gente nem sonhava que poderia ser mantido o IPI para a Zona Franca de Manaus. Vamos explicar como é que isso ficou naquele texto final, antes de chegar nessa fase atual, que é o debate sobre as leis complementares. Eu peço o auxílio de quem acompanhou, né, o público e o bastidor dessa definição. Interessante isso, mas deixa eu te falar, a gente vai ter algumas preocupações com a regulamentação, mas de fato já ficou na Constituição a proteção da Zona Franca de Manaus, lá no artigo 92B, quando ele fala que a reforma, ou seja, o novo sistema, tem de adotar as medidas necessárias para manter o diferencial competitivo. Ponto. Então, isso aí já nos tira um pouco da preocupação, sempre. A gente sabe que o diabo mora no detalhes. Mas então, resgatando, realmente nós estivemos aqui conversando quando vencemos a primeira etapa da Câmara, não é? E foi ao Senado, foi incluído uma CID, e na volta tirou-se a CID e se colocou de novo o IPI. Então, para entender ao seu público, né? Na verdade, o diferencial competitivo se dá exatamente isso, pela quantidade de impostos que serão pagos na Zona Franca de Manaus, vis-a-vis o que é pago no resto do país. Então, nós temos impostos na entrada, impostos na saída. Ponto. O ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS. E o PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS. A nossa percepção, que continua correta, é que a gente consegue colocar no IBS toda a proteção, o diferencial que hoje tem no ICMS, ok? A CBS seria originalmente substituição do PIS e da COFINS e do IPI, mas foi retirado do IPI. Então, o que acontece? Na CBS, que seriam esses dois tributos, fica com dificuldade de você assegurar todo o diferencial competitivo, a percepção foi essa, se você, para aqueles produtos que têm hoje um IPI elevado, superior a 25%, 35%, né? Então, nós tínhamos proposto, o senador Eduardo Braga colocou na etapa do Senado a criação de uma CID.
na minha visão, era uma solução técnica mais correta, porque nós temos, na verdade, 14 produtos críticos, importantes, mas apenas 14 produtos com uma tributação de IPI superior a 20%. Então, para isso, nós íamos usar a CID. Essa solução foi pouco compreendida, ela era mais correta na minha visão técnica. Na minha visão, eu acho que a Afonso até... Mais correta para quem? No sentido da questão da reforma ou mais correta para Não, da questão da reforma. E para a Zona Franca. E para a Zona Franca, porque você tinha uma solução específica. Então, isso assustou um pouco, vamos deixar claro, as outras lideranças. Não havia um tempo suficiente para discutir. Nós já estávamos na etapa do Senado em dezembro, né? Então, a Câmara preferiu uma solução, diria assim, caseira. Ou seja, mantém o IPI e vamos ver como é que ele funciona. O IPI, na verdade, já avançando, ele é um diferencial competitivo porque ele cria uma cláusula de barreira. Ou seja, não como nós não pagamos IPI em Manaus, não é pagar menos que paga lá fora, nós não pagamos. Então isso, na verdade, é apenas uma cláusula de barreira, um ônus maior para quem está fora da Zona Franca. Certo. E o fato concreto foi esse: eles não tiveram uma compreensão exata da CID e vamos, digamos assim, na bola de segurança, não, traz o IPI de volta. Vamos deixar o que já está jogando. E foi isso que aconteceu. Entendi. Entendeu? Então, assim, vamos continuar sem pagar o IPI, e quem produzir alguma coisa que é produzida aqui na Zona Franca, que tem essa vantagem da cláusula de barreira, vamos dizer assim, do IPI, terá de pagar IPI fora. Exatamente. Se lá fora tiver alguém que queira produzir um bem desse, vai ter que pagar para o governo federal esse tributo. Aí o nosso gargalo agora é colocar nessas leis complementares, por exemplo, se só os produtos atuais ou se outros produtos que vierem a ser produzidos na Zona Franca também. Agora, isso não está claro, né? É isso? Não, Rosiane, na verdade é o seguinte: não há nenhum limitador na Constituição sobre novos produtos. Certo. Mas aí, aqui e ali, você vai encontrar no grupo técnico alguém que pode ter a ideia de, olha, nós precisamos limitar a Zona Franca. Porque o básico fundamental que a gente trabalhou foi exatamente, Afonso diz sempre assim, nós tínhamos uma legislação, estava caminhando para uma legislação tão específica que não devia ser na Zona Franca, mas ao mesmo tempo ela admitia que a reforma pudesse alterar o regime da Zona Franca. E o grande ganho foi, olha, ela não é específica, mas ela tem um conceito macro. O diferencial competitivo da Zona Franca tem de ser mantido. Isso, eu diria, é o que importa, né? Então, agora, o que a gente vai trabalhar, de novo, é que esse conceito esteja na lei. Mas, como eu lhe disse, aí vem alguém que acha que talvez seja excessivo, vem. Aí começa a escrever, põe uma vírgula aqui, complica o sistema ali, e é para isso que agora, no primeiro instante, teve grupos de trabalho que funcionaram, inclusive, sobre confidencialidade. Agora a matéria está pública, está com o Congresso Nacional, a discussão está pública, e é fazer as correções pontuais. É a minha visão. Você precisa colocar alguma coisa específica na lei complementar sobre isso? Ainda não ficou claro para mim. Sobre exatamente o quê? Sobre essa questão de novos produtos, né? Sim, assegurar que novos produtos, outras coisas sejam produzidas na Zona Franca. Posso fazer uma contribuição? No projeto, ele prevê a possibilidade de novos produtos apenas para aqueles que não têm similar nacional. Isso é o conceito que está posto. Então significa dizer o seguinte, que se um produto que hoje está sendo produzido no restante do Brasil e não está na Zona Franca, se ele desejar se instalar aqui, em tese ele não poderia. Tá? Então o que está previsto lá é a possibilidade de produtos sem similar nacional para vir ser produzido na Zona Franca de Manaus, e aí tem todo um regramento de créditos, de alíquota de IPI previsto, acho que até 35%, né, Tomás? Até 30%. Até 30%. Decreto do presidente, etc. Ou seja, produto novo não tem aqui, então você vai produzir em Manaus, você pode criar um IPI, que é aquela famosa cláusula de barreira,
de 30%. Quem quiser fabricar lá fora vai ter de pagar isso, além de pagar mais impostos de IBS e CBS que pagamos nós. Então é um conjunto. Ok, a grande questão é exatamente isso aqui. Alguns quiseram sim que nós tivéssemos uma limitação. O outro ponto é no seguinte aspecto: eventualmente a produção nacional pode perder competitividade. Já aconteceu isso. Alguns produtos que nós não temos mais competitividade com o exterior, certo? Então a Zona Franca produz e isso tudo. Então, como é que a gente trata isso? Na verdade, você tem de ter um equilíbrio, porque você também não pode esvaziar a indústria nacional e achar que a Zona Franca é um buraco negro e trazer tudo para Manaus. Nós temos de preservar o que nós temos de ter mecanismos de ampliação e de novos produtos, né? Mas nós não podemos virar, digamos, canibalizar a indústria nacional. No entanto, determinadas circunstâncias, situações, a gente perde competitividade no país, certo? Então, a Zona Franca funciona, na maior parte das vezes, não na competição interna, mas internacional. Esse que é o ponto fundamental, né? E que o país precisa entender também, né? Que essa competição ela não é interna. Algumas vezes, ainda na regra anterior, algumas empresas saíram da Zona Franca e foram para fora, foram para a Argentina, né? O essencial, o grosso da produção da Zona Franca de Manaus, aquele que faz volume em termos de faturamento e venda, são produtos que estão sediados em zonas especiais de outros países, da China, no Sudeste Asiático e outras zonas francas existentes pelo mundo. Então, não há produção nacional. Não há produção nacional e nem produção em outros países que não sejam em zonas que têm o tratamento tributário favorecido, como zonas francas ou zonas de processamento de exportação. Isso é que é importante a sociedade brasileira entender. O que está aqui está concorrendo com outras zonas francas. Mas eu gostaria de também fazer uma outra observação, Rosiane. Só para concluir, então, assim, é possível que nessa discussão sobre Zona Franca, que foi um pouco mais ampliada, embora sempre seja curto tempo, que o resto do país tenha entendido que nós temos, então, uma área especial de competitividade com produtos internacionais? Isso, exatamente. É que, na verdade, nós não vamos atrair para cá calçados, confecções, linha branca. Isso nós não vamos canibalizar o que já está sendo produzido em outros estados, em outras plantas Brasil afora. O que nós vamos eventualmente atrair para cá são produtos que são produzidos ou no Sudeste Asiático ou em zonas especiais aqui na América Central, ou eventualmente do Paraguai, que também tem um tratamento assim mais amigável para a livre iniciativa, desde que assumiu lá um presidente assim de centro, de direita, que ele tem dado muitos incentivos para a produção, para a livre iniciativa como um todo, né? Então esse é um assunto fundamental. O outro aspecto que eu gostaria de mencionar, a despeito de alguns comentários que eu já ouvi por aí, de que a Zona Franca está engessada, etc., na verdade, os conceitos que foram fixados na PEC, que gerou a emenda constitucional número 132, ele consolidou todos os avanços em termos de jurisprudência dos tribunais superiores a favor da Zona Franca de Manaus. O artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele previa que estava mantido a Zona Franca como uma área de incentivos fiscais especiais, área de livre comércio, de importação, exportação e de incentivos fiscais, mas ele não falava em competitividade. Isso foi adicionado posteriormente por decisões de tribunais superiores, onde eles diziam que tinha que ser mantida a competitividade em relação ao que era produzido na Zona Franca em relação ao restante do país, e que qualquer mudança legislativa, e essa foi uma das razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes derrubou aqueles decretos que o presidente Bolsonaro tentou lançar contra a Zona Franca. Tentou não, ele editou contra a Zona Franca de Manaus, e o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, que
qualquer mudança naquele sentido tinha que manter a competitividade existente, sob pena de aqueles atos serem nulos, né, de pleno direito. Então, o artigo 92B, ele colocou uma questão fundamental, que é a necessidade de manter o diferencial competitivo existente em 31 de maio de 2023. Ou seja, as vantagens comparativas que tínhamos naquela data têm que ser replicado agora nas leis ordinárias e leis complementares. Isso ficou ainda mais evidente nesse texto. Isso aí está bem toda vez claro. A gente tinha que ir atrás de uma liminar para ter uma interpretação. Novamente. Exatamente. Agora não. Esse é um dos principais trunfos desse texto. Na minha visão, falado, né? Isso aqui, na minha visão, é a pedra de toque da reforma. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Esse é o diferencial, o Afonso falou muito bem. Nós temos na Constituição um referencial de tempo. E tão somente de tempo. Todo o resto era construção jurisprudencial. Isso está explícito na Constituição hoje. Ora, se nós ganhamos quando isso não estava explícito, imagine agora que está explícito. O Afonso estava falando aí, eu estava raciocinando muitas coisas, mas eu estava procurando aqui no Twitter, no X, no X, uma postagem do presidente Joe Biden. Eu acho que foi hoje ou ontem à noite, o Biden comemorando que não havia produção de uma série de bens nos Estados Unidos. Televisões, não havia celular, uma série de bens. E que começa a ter de volta. Isso foi ontem, ele colocou ontem. E sabe como é que começa a ter de volta? Porque foi construído um desenho de favorecimento tributário. Para uma região. Para diversas regiões, na verdade, dos Estados Unidos. Então, veja, a gente tem o mecanismo. E é um mecanismo eficaz e que funciona, certo? O que o Brasil precisa entender é isso. Os Estados Unidos está lançando mão disso porque senão ele não fabrica no território dele. Não tem competitividade. Esse que é um ponto fundamental. Essa é a nossa velha síndrome de cachorro vira-lata, achar que o que a gente tem não serve. Exato. Né? Mas é esse o ponto. Ou seja, o que nós temos faz sentido para o Brasil, para a economia brasileira, e a gente tem sempre um esforço o tempo todo, né, de contestar as desinformações, o preconceito, né? A gente teve agora, há 2 dias, uma nova manifestação de preconceito. Uma vez mais, a nossa queridíssima Miriam Leitão faz uma crítica à Zona Franca e absolutamente... De novo? Mas ela estava lá tirando foto com os indígenas no acampamento Terra Livre? Ela não percebe, inclusive... Não faz conexão, né? Essa conexão... Ela parece... Eu não li o livro, mas falaram que ela fez alguma conexão no livro dela, mas bem distante da nossa realidade. Seria tão bom que ela viesse passar uns dias aqui, né? O problema é que ela veio e não passou direto aqui e tal, e não quis a interlocução. Um dos grandes problemas que eu sempre digo, disse isso para os técnicos do governo federal, é que há um certo distanciamento. A gente não pode, aqui na planície, acha que sabe tudo sobre Zona Franca, e eles acham que a gente não sabe nada, entendeu? Então a gente precisa sentar e dialogar. Conversando que a gente se desentende. Por que a gente precisa sentar? Conversar e conversar. Olha, eu fico sempre com uma frase do professor Marcelo Seráfico, porque assim, acho que o Marcelo Seráfico ele tem uma opinião num patamar que não pode ser chamado de desenvolvimentista, ele não é alguém de direita, ele não é um técnico da economia, ele é um sociólogo que fez doutorado sobre a Zona Franca de Manaus. E ele tem uma frase que é muito contundente. Ele diz, olha, há críticas ao modelo, há uma série de questões que devem ser debatidas, inclusive do quanto essas empresas deveriam reformular para tornar o modelo mais compatível a questões ambientais. Ok. No entanto, não há neste país nenhuma proposta que não seja de devastação para a Amazônia, né? E a Zona Franca é a única proposta que não é de devastação da Amazônia, de desenvolvimento sem devastação, porque o resto é estrada, é mineração, é uma série de coisas que vai mexer com o meio ambiente. A Zona Franca é a única, e aí tem gente que gosta de tirar foto com indígena, mas é contra a Zona Franca. Mas né? Sabe, Rosiane, a Zona Franca é o único projeto de desenvolvimento econômico, pelo menos na região norte, do governo federal. Não há nenhum outro projeto dessa natureza. Então, até por isso, nós precisamos... Porque na região sul e sudeste, existem muitos investimentos públicos que estruturaram a base econômica, né, infraestrutura,
E aí, com isso, naturalmente, você tem uma população muito grande, aí você tem mercado, você tem infraestrutura, e aí, naturalmente, as empresas se instalam lá. Aqui nós temos um vazio demográfico e não temos infraestrutura. A infraestrutura é muito precária aqui na nossa região. Então, o que é que se pensou à época para que com uma visão geopolítica de ocupação, né, do espaço territorial? Pensou-se em montar uma zona franca, uma área incentivada para atrair empresas com um diferencial competitivo em relação ao restante do Brasil. E é essa a lógica. E essa lógica que inicialmente não se pensou com objetivo preservacionista, acabou se revelando. Isso, né? Exatamente. É isso aí. É os dados que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que eu gosto de usar. Quem já me ouviu falar vai dizer de novo, ele vai citar tudo isso de novo. Por favor, de novo. Pois é, por exemplo, o que o Afonso falou. Quando eles pensaram lá atrás, nós estávamos, é bom lembrar isso, de uma pressão muito grande sobre a ocupação geopolítica da Amazônia. Havia uma preocupação concreta, houve uma proposta efetiva do Instituto Hudson de fazer grandes lagos e coisas dessa natureza, né? O cara do Hudson, ele foi depois assessor do Kennedy, do John Kennedy, né? E a proposta dele era uma maluquice intervencionista. E graças, eu diria aqui, ao Arthur Reis, que eu digo que era um déspota esclarecido, era um governador colocado pelo regime autoritário, mas ele tinha uma visão, né? Então isso migrou para a Zona Franca. E não se pensava nisso. O resultado, eu sempre gosto desse número mesmo. Nós tínhamos uma cidade com 170 mil habitantes. Um país com 70 milhões de habitantes. O Brasil cresceu 200%, a cidade de Manaus cresceu 1.120%. Não foi de graça essa diferença, é por conta da oferta de atividade econômica, de emprego formal, tá certo? Que concentrou nessa área que é 0,0003% do estado. Então, inclusive, atraiu a populações não apenas do Amazonas, mas de fora, para essa taxa não é uma taxa de natalidade, né? Cria uma oportunidade econômica a turma menos pobre. E faz uma migração da população. E uma coisa fundamental, não tivéssemos a Zona Franca, custaríamos ao Tesouro muito mais do que hoje a gente custa. Na verdade, você já ouviu isso, o público de casa já ouviu, nós somos exportadores líquidos de recurso para a União. Nós colocamos mais dinheiro nos cofres da União do que dela recebemos. Se nós não tivéssemos a Zona Franca, a gente ia depender do orçamento federal, que ia ser menor. Aí sim, né? E muito provavelmente os produtos que hoje nós produzimos, como eu já lhe disse, não seriam produzidos no mercado brasileiro. Seriam produzidos no exterior, a gente importaria. Maior pressão na balança comercial, menos emprego. Comercial. Mas é bom que se diga também que a Zona Franca, essa iniciativa de Zona Franca, ela não veio com o governador Arthur Reis. Na verdade, já existiam estudos mais antigos. A criação da Zona Franca, efetivamente, ela é de 1957. Foi a iniciativa, o projeto de lei foi de iniciativa de um deputado federal chamado Francisco Pereira da Silva. Pereirinha, que acho que pouco reconhecido ainda pela sociedade amazonense, mas foi ele que teve a ideia inicial do modelo. E o projeto foi aprovado na época do governo Juscelino Kubitschek, mas não chegou a ser implementado. Foram os militares com a visão geopolítica que perceberam que era uma sacada interessante. E aí cumpria um papel que eles queriam de ocupação ocupação, né? Aí veio o 288 e efetivamente... Agora, essa coisa do crescimento populacional é uma das críticas e apontadas como um erro assim, para a região da Zona Franca. Ok, mas não foi a primeira vez, né? Houve uma série de outras intervenções, de incentivos, de outras formas de desenvolver a região, que também atraíram populações para cá. Eu só estou falando assim, uma visão histórica.
que quando deu errado aquele desenvolvimento econômico, essa população ficou perdida, vai fazer o quê? E é muitas vezes a origem dos nossos problemas. O que nós vamos fazer agora? Essa proposta de fora, acabar com a Zona Franca, vulnerabilizar a Zona Franca, e o que vai acontecer com essa população? Aí você nós tem vamos razão, piorar os problemas você tem sociais. razão que na ausência nós teremos um caos econômico, uma vulnerabilização. Agora, é preciso deixar claro, de novo, o crescimento se dá em relação do sucesso do modelo. Este crescimento se dá por conta da oferta de um emprego formal de qualidade. Olha, agora, tudo é perfeito nesse mundo? Não é isso não. Mas você levantou uma questão muito importante no início da nossa conversa. Eu sempre digo, quando o Henrique Meirelles esteve aqui lá, por meados de 2017, 2018, tentando viabilizar a candidatura dele, a gente teve um encontro e eu disse: ministro, sabe o que ocorre? Nós deveríamos estar aqui sentado, focado em avaliar os equívocos, os erros, corrigir os rumos da Zona Franca de Manaus. Mas o nosso esforço, ele é concentrado em preservar, né? Em sobreviver, a se defender. Então, eu acho que essa mudança agora, primeiro, nós temos 2073, nós temos uma nova realidade constitucional. Está na hora de nós consolidarmos isso nessas leis e partirmos, sim, para a correção de rumos, em termos, inclusive, de redistribuição de renda, de massa salarial, de oportunidades. Isso é fundamental. Mas é o que acontece, se você está focado apenas em tentar sobreviver, explicar para o país o papel que isso tem, você deixa questões tão importantes quanto de lado para tentar apenas a sobrevivência. Eu acho que é minha expectativa que a gente possa, neste exercício de 2024, concluir essa legislação infraconstitucional para nós nos tornarmos, consolidadamente atrativos e discutirmos as questões de redistribuição dessa renda que aqui é gerada. Olha, em resumo, eu penso que a Zona Franca é só mais um fator que se confirma que a visão dessa turma toda, né? Até quem gosta de tirar foto com indígena, escrever sobre a Amazônia, é de colonizador mesmo, não tem para onde correr, né? Tem que continuar a colônia dependente, recebendo a população, os favores, né? Os trocados. Os trocadinhos. Exatamente. Essa é uma posição importante mesmo. Dr. Afonso estava lembrando aqui que a gente tem uma visão no Brasil, mas fora do Brasil, no mundo, o que importa, e a minha fala, eu acho que é importante o Afonso até explorar isso, para o mundo, se eu falar de Brasil, o que importa é a Amazônia. O resto é periferia da Amazônia, dada a relevância que ele tem. E esta Amazônia só ocorre nesta dimensão por causa da preservação. Por causa da preservação. E a preservação no Amazonas. Porque você tem nos outros estados uma situação mais difícil. Por isso essa correlação entre a geração do emprego. No Pará, a mineração é uma das principais fontes da economia, né? Uma vez a gente estava num debate dessa natureza e eu recebi aqui que eu estaria desprezando a importância das populações ribeirinhas e nativas aqui para a preservação. A minha resposta foi: olha, as populações ribeirinhas nativas do Pará não são menos responsáveis do que as nossas. Elas tiveram menos oportunidades. A mineração é altamente mecanizada, não gera o emprego que nós geramos, e as pessoas tiveram de procurar outras alternativas. E elas sofrem as violências e consequências desse modelo econômico também. Exatamente. Então a gente precisa ter essa noção, né? Como diz o Afonso, a gente tem de valorizar aqui, para a proteção desse modelo, a posição que o mundo olha o Brasil. Nós temos que saber quão importante nós somos. E nós somos importantes porque nós conseguimos preservar. E nós conseguimos preservar porque nós tivemos uma âncora econômica que deu oportunidades à nossa população. Com todas as limitações. Ninguém está dizendo que nós vivemos num mundo perfeito. Agora é só eles comprarem um lenço para chorar, porque nós temos uma PEC que garante todo esse debate agora, sem precisar que seja discutido novamente na liminar. É isso, né? Isso é verdade. Na verdade, no momento de crise, existem dois tipos de agentes: os que choram e os que vendem lenço. O Amazonas vai vender lenço.
Tudo bem. Olha, tinha uma pergunta aqui na live, até não consegui localizar agora, mas é um ouvinte querendo saber se vocês percebem que há outras bancadas ainda se organizando contra a Zona Franca nesse momento da fase da reforma tributária. Tem essa percepção ou não? Olha, eu estou indo a Brasília há pouco tempo. O doutor Tomás é que está mais tempo frequentando os bastidores da Câmara e do Senado, ele pode falar com mais propriedade. Eu diria que isso existe, mas é pontual. É pontual. Já no parlamento uma certa discussão da necessidade de preservação. Mas você vai ouvir. O fato de ser pontual não significa que não tenha iniciativa. Certo? É de forma muito clara. Por exemplo, criou um certo frisson a proposta, aspas, do Príncipe, do deputado Orleans e Bragança. Bolsonarista. Bem, eu vou colocar nesse ponto estrito. Essa proposta, na minha visão, não vai prosperar. Ele fez o lance dele, certo? Nós estamos mais preocupados com eventuais equívocos na proposta do governo, porque o governo como um todo, na palavra de quem é o dono do governo, quem tem a representação, né? Comanda, quem tem a caneta. Quem tem a caneta é exatamente de preservar o modelo, né? Mas aí, quando na proposta do governo vem uma coisa que a gente entende que é preocupante, isso é mais, de novo, preocupante do que uma iniciativa isolada de um deputado. Como é que vai acontecer na prática para o seu ouvinte entender? Na Câmara vai ser identificado um relator, um ou dois relatores, aqui subrelatores, seja lá o que for. Ele vai trabalhar o texto do governo e, eventualmente, colher subsídios nos outros projetos. Mas não tem a menor dúvida, é o texto do governo que vai ser a espinha dorsal. Então é sobre ele que nós temos de ter o cuidado e as preocupações. E é sobre ele que nós estamos tendo os cuidados e as preocupações. De novo, na primeira etapa, fez-se uma negociação um pouco fechada com os governos, depois eles fizeram, eu diria, como eu coloquei no Twitter, fizeram o lance deles, e agora a gente está estudando. E nós temos algumas preocupações, não é, Afonso? Temos sim. Olha, eu vou só informar o horário, agora são 16h40, viu como passa rápido, mas a gente pode continuar no YouTube, com certeza você que está ouvindo na rádio, a gente está ouvindo aqui uma explicação altamente qualificada, histórica sobre a Zona Franca de Manaus e didática também, porque não adianta colocar a gente que sabe de muita coisa e não consegue comunicar, né? Nós estamos aqui com dois entrevistados, Tomás Nogueira e Afonso Lobo, que sabem comunicar, explicar muito bem a respeito do histórico e os detalhes atuais sobre a tramitação da Zona Franca de Manaus. Isso é fundamental para a nossa vida, até para você que vai para a carreata do Bolsonaro, que tentou acabar com a Zona Franca várias vezes. Escute, preste atenção, isso tem tudo a ver com a sua vida também. Então, olha, a gente vai continuar um pouquinho ainda assim na rádio, mais 20 minutos, mas podemos continuar no YouTube. A fase atual, agora, o que a gente vai ter que prestar atenção, Afonso Lobo? Nós identificamos pelo menos umas 7 pontos de alerta, vamos dizer assim, Rosiane. O primeiro e mais importante é que o texto propõe que o presidente, vamos dizer assim, ou a autoridade máxima do comitê gestor. O comitê gestor é aquele órgão que vai centralizar o recebimento do recurso e redistribuir do IBS, que é o imposto que substitui o ICMS e o ISS. Então, a autoridade máxima do comitê gestor, no texto, é quem vai definir os percentuais de benefício que hoje a indústria tem na saída. Então, não faz sentido a gente ficar com essa indefinição para uma entidade que a maioria dos estados, naturalmente, são contra o estado do Amazonas. O estado do Amazonas é 1 contra 26 unidades. Então, deixar isso sem ser definido na própria lei complementar é uma temeridade. Deixar para o conselho. O presidente do comitê gestor. Comitê gestor. Aí começa outra guerra, né? Então, não poderia, isso não pode. Inclusive, é bom que se diga, o governador já esteve com o ministro da Fazenda, colocou essa preocupação com a sua equipe econômica
pelo que o nosso secretário de Fazenda relatou, e houve um compromisso de encontrar um caminho para a solução do problema. E a bancada também já está ciente deste ponto específico e estamos trabalhando numa alternativa técnica, junto com a equipe da Secretaria de Fazenda, para a gente apresentar para a nossa bancada na Câmara, para tentarmos construir uma solução que seja mais segura para a nossa indústria incentivada. O segundo ponto é o tratamento do bem intermediário que foi dado no texto. Ele prevê que o bem intermediário só pode vender para a indústria incentivada dentro da Zona Franca de Manaus. E isso Afonso, hoje, na prática... Afonso, me permita só, esse conceito para o seu público, o bem intermediário, é aquele que vai ser agregado na produção de um bem final. A televisão é um bem final, certo? Componente. Exatamente. Então, uma empresa componentista, talvez seja bem entendido assim pela população. Isso. Aí o que ocorre? A regra previu que quando a empresa vender para fora da Zona Franca de Manaus, ela não teria benefício. E hoje, na prática, isso acontece muito. Muitas empresas de bens intermediários, de filmes plásticos, de disjuntores, de embalagens, placa de circuito impresso, placa de bem de informática, vendem para fora do estado e transmitem esse crédito, transferem esse crédito para o adquirente. Então, vedar isso é um contrassenso, não faz sentido. Então, é restringir ou tornar o 92B, que é o artigo que... A vantagem competitiva. Assegurou a vantagem competitiva, uma letra morta, não faz o menor sentido, né? Então, isso nós já identificamos e já estamos trabalhando numa alternativa. Uma palavrinha sobre isso. Isso fica dependente de quê? De um comitê também ou fica dependente diretamente de uma regulamentação? Não, o que se está buscando é exatamente na Câmara reformar esta lei, esse dispositivo, não remeter para nenhum comitê gestor. Por quê? A vantagem comparativa já existe na lei do Estado do Amazonas. Então é pegar este percentual de vantagem e colocar na própria lei complementar, para não depender mais de regulamentos, de portarias, de instruções normativas. A discussão agora é de calcular esse percentual. Exatamente. Nós já estabelecê-lo de uma forma simplificada. Mas me perdoe, apenas uma coisa importante. Essa questão do bem intermediário, do componente que o Afonso explicou, do bem final também, né, ela é importante porque, veja bem, nós não somos cobrados de ir além da montagem disso e aquilo. Então, houve uma evolução no Parque Industrial de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, onde nós começamos a produzir as próprias peças que são incorporadas num processo produtivo. Então, isso é uma verticalização. Isso é algo altamente positivo. No entanto, a empresa que produz esses tipos de bens, ela não pode ser forçada a só ter o favor fiscal vendendo em Manaus. O bem final não tem o favor fiscal só vendendo em Manaus. Então, esse é um ponto importante, porque senão a gente vai impactar o nível de faturamento hoje dessas empresas, nós vamos impactar o nível de emprego hoje dessas empresas. Então, isso é preciso assegurar o que elas já têm. Nós não estamos inventando a roda, como disse o Afonso. Agora, se nós não conseguirmos, em tese, isso não vai acontecer. Se nós não corrigirmos isso, melhor dizendo, se nós não corrigirmos isso, nós estamos desrespeitando o que foi assegurado na própria Constituição no 92. Então, fica um trabalho complicado construir a solução técnica, mas do ponto de vista jurídico é um trabalho mais fácil para dizer o seguinte: vocês não poderiam ter proposto essa redução dos nossos incentivos. A lei já aprovada já garante que a lei complementar entre numa saia justa, né? Já não saia da linha. A lei complementar, ela não cria direito novo. Esse é um ponto importante para que você entenda. Ela tem de especificar, ela pode explicitar, mas ela não cria direito novo. Então ela não pode ir contra uma disposição já aprovada. E tem um outro aspecto que nós julgamos que precisa de correção. Só tenho uma dúvida sobre essa questão do bem intermediário. Qual seria o percentual de equilíbrio? Você já tem esses dados? Olha, hoje o bem intermediário na operação interna ele tem desoneração total.
mas na operação interestadual ele tem 90,25% de benefício. A ideia é transpor para a nova regra esse favor fiscal que ele tem hoje. É simples assim, sem grandes mirabolâncias. Exatamente. E veja bem o seguinte, nós estamos indo para um mundo de imposto de valor adicionado. O que nós estamos fazendo e o que existe hoje para o bem intermediário é que essa etapa em Manaus, ela é desonerada. Essa foi a discussão que o Supremo deu a nosso favor no IPI. Esse é que é o ponto para ficar claro. Ou seja, aí quando eu passo lá para frente, eu não paguei o imposto. Mas eu tenho de abater como pago tivesse, porque senão eu estou tributando para trás. Eu vou ter um valor a cadeia inteira. A cadeia inteira. É o crédito, né? Isso, exatamente. Então é preciso manter o crédito, porque senão eu vou tributar lá fora a etapa aqui de dentro. É uma coisa como se ele pagasse depois algo que ele recebeu um benefício. Exatamente. Aí acaba com benefício. Você matou, Zé, né? A gente chama isso, tem um nome técnico, que ao invés de ser uma isenção, uma desoneração, seria um diferimento. Seria um diferimento. Ou seja, eu não pago aqui, mas vou pagar lá na frente. Então é por isso que precisa ser mantido os benefícios. Nesse né? percentual. Exato. Tá fácil de entender para cá, para mim, mas tá fácil de explicar para lá também? De novo, tudo de novo? Não, eu acho que a gente tem que fazer esse dever, a tarefa de casa, ter a paciência, fazer de conta que a gente sabe que eles têm alguma dificuldade quando eles não têm, entendeu? Mas ter a paciência para construir essa solução. Rosiane, ao longo da nossa carreira profissional no Estado, a gente, em diversas ocasiões, precisou estar nesse debate permanente contra os outros estados, no âmbito do CONFAZ, que é o conselho que congrega todos os secretários de Fazenda, junto ao governo federal, para explicar a necessidade de um ajuste aqui e ali. E, graças a Deus, a gente tem tido, tivemos ao longo desse histórico sucesso, porque quando a coisa chegava num ponto, numa bola dividida, a gente ia para o Supremo e, invariavelmente, o Supremo nos atendia. Então, fácil não é, mas não podemos nos furtar da discussão pública e também com as entidades, com os órgãos, com os órgãos públicos envolvidos. Sabe o que é bom? É estar do lado certo da discussão. E ter tanto tempo de experiência, né? Porque para cada brecha eles vão ficando sem argumentos, né? Você está caindo de novo. Olha só, agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho, aliás não, entrasse não, porque o senhor ia continuar. Eu ia só terminar aqui, né? Rapidamente, eu prometo ser breve. Tudo bem, pode continuar. Tem um dispositivo que limita o prazo para a utilização dos créditos acumulados, porque às vezes, como é um tributo que tem débito na saída e crédito na compra, às vezes você, por alguma razão ou outra, você acaba ficando com saldo credor e não com pagamento de imposto. E aí ele estabeleceu, o texto, um prazo de 6 meses para usar esse crédito. Me parece um prazo assim exíguo. Eu acho que talvez não tinha prazo antes era o prazo decadencial de 5 anos. O que acontece no mundo de tributos? O Afonso falou aqui agora. Nós temos um prazo que é fatal, que é o prazo decadencial. Se o Estado quer exigir imposto de você, ele tem de agir dentro de 5 anos. Se ele não agir dentro de 5 anos, aquele direito do Estado agir morre. De igual forma, se a empresa tem um direito, dentro de 5 anos não o fez, também morre, certo? Então, o prazo a ser colocado é o prazo decadencial dos 5 anos. Não tem por que ter 180 dias e coisa dessa natureza. Isso é uma invenção, né, que a vida, digamos, operacional das empresas é complexa. Essa apuração, aqui essa demonstração, então vamos simplificar e usar as regras gerais do sistema sem precisar estar fazendo inovações que só trazem insegurança. Veja, um dos pontos positivos da reforma é ter afastado uma série de dúvidas jurídicas que gerou o contencioso de bilhões que tem no Brasil. Por que a gente vai introduzir uma coisa que pode fora? Gerar, né? Só para complementar o que o doutor Tomás fala,
dizem que nesse instante o contencioso que existe no judiciário é algo em torno de 8 trilhões de reais, então é bastante grana. Então o que se buscou com esse projeto de simplificação, de neutralidade tributária, que é a essência do projeto, é exatamente fugir um pouco dessa judicialização excessiva. E só para finalizar, tem outros pontos menores, mas eu considero esse aqui o mais relevante. Atualmente, o PIS e a COFINS nas operações internas na Zona Franca de Manaus, ele é desonerado. Entre empresas e de empresa para consumidor, a gente não paga. Isso não foi nenhum ato legal, isso aconteceu porque as empresas começaram a entrar na justiça e o judiciário começou a conceder esse benefício, porque na operação interestadual também é desonerada. Então, pediu-se uma isonomia de tratamento às empresas locais. E isso tornou-se como um consenso. E mesmo as que não estão exatamente ligadas à produção da Zona Franca de Manaus, é isso? Não, as empresas instaladas aqui da Zona Franca. Nas operações internas. Nas operações interestaduais recebem com desoneração, de fora as compras que se faz e também nas vendas para o comércio local e para o comércio e para a pessoa física. Esse favor fiscal não está sendo observado no novo projeto. Isso é um assunto que nós vamos também alertar. Isso não é para o IBS, é para a CBS, que é o irmão gêmeo do IBS, que é do governo federal. Certo. O que o Afonso se referiu na isonomia é porque este tratamento nas entradas nacionais tem hoje. E por conta disso foi que se adaptou, quer dizer, que se reconheceu que nas operações locais também não teria, porque senão teria um ônus maior. Então, veja bem, o que acontece? Isto não está legislado. As empresas recorreram ao judiciário de tal forma recorrente para ser circular, ganharam praticamente todas, que a PGFN recomendou que o governo não recorresse. E mais, ela editou um parecer onde ela reconheceu que não deveria haver tributação nessas circunstâncias. Daí porque nós entendemos que este favor hoje do PIS/COFINS deve ser replicado para a nova sistemática. Porque é uma coisa que já estava mais consolidada no sistema tributário. Você foi perfeita. Algumas razões óbvias. Isto não é uma receita que está sendo gerada, então não significará uma redução de receita. Isso é um ponto. Não será uma... Mas se não garantir, será uma perda. Exatamente. Não, é isso que eu chegar. E se não será uma renúncia de receita. Mas se não se colocar, vai significar um ônus a mais para as empresas que operam na Zona Franca. Vai haver um aumento de custo. Ou uma nova questão jurídica. Um aumento de custo. Com certeza no primeiro momento haverá uma elevação de custo para a população, porque os bens que são consumidos pela população amazonense vão sofrer um aumento de carga. E, no segundo momento, judicialização, mas isso demora um certo prazo para que seja resolvido. Sim, a justiça vai estar posta, né? Eram essas as considerações principais. Aí você tinha uma pergunta, acho. Tem uma pergunta e também tem uns comentários aqui de um ouvinte, o Saulo Maciel, já me comprometi em ler, mas quando o senhor falava do comitê gestor, que isso ainda precisa ser debatido lá naquela primeira questão, sim, né? Sim. Que não seria definido, não né? ia ficar desvantagem um estado contra todos os outros. Qual seria o caminho? Vocês falaram que isso precisava ser... Muito bem. Qual é a dificuldade técnica? De novo, para tentar fazer o seu ouvinte, o Saulo com certeza sabe disso, mas os demais ouvintes. Nós temos alguns benefícios que são na entrada de insumos para as indústrias e outros benefícios que são na saída, na venda do produto final. Na entrada deu menos dor de cabeça. É nesta saída da venda de produtos para os estados que está dando problema. Por quê? Porque o Amazonas concede na saída 4 faixas de acordo com de benefício de acordo com o tipo de produto. Ou é 55, que é a geral, ou seja, a mais praticada, a modal. Né? 75 para um conjunto de benefícios pontuais, 90-25, como o Afonso se referiu, especialmente para os bens intermediários e outros produtos, e até 100%.
O Afonso faz questão de destacar que tem 2 tipos de 100%. O 100% para o bem de informática e o 100% para outros produtos. Muito bem. Como muda a forma de apuração, como muda a estrutura das apurações dos impostos e, consequentemente, da fixação do percentual de benefício? Eles tiveram dificuldade de transformar esses níveis de favor fiscal, por exemplo, de 55%, dentro do novo sistema. Tá certo? Aí isso eles colocaram, olha, vamos jogar para frente, o comitê gestor vai calcular, ainda colocaram algumas coisas. Tribunal de Contas da União, um monte de gente. Não, e colocaram um ponto que eu acho absolutamente desnecessário, que era verificar qual é o nível de incentivo que os outros estados concedem para a guerra fiscal. Esse é um dado da realidade hoje. Hoje nós já damos esses incentivos e os outros estados já dão esses incentivos, já foram convalidados até 2032, né? 2032. Então não adianta eu ficar perguntando agora e fazer isso aqui. Então, a dificuldade é como é que nós passamos. Eu realmente não gostaria de me antecipar, mas trabalhando com a nossa equipe, com o Afonso, com todo mundo, doutor Afonso que deu a ideia básica, mas nós temos um mecanismo. Nós dois. Não, vamos nós temos um mecanismo que nós estamos submetendo ao teste da crítica, que entendemos que é muito mais fácil. Mais prático. Isso. O fundamental nós podemos dizer que para cada uma dessas faixas tem um número que não depende de ninguém, que é possível fazer isso. Então eu não preciso submeter a comitê gestor, eu não preciso ouvir Tribunal de Contas nem nada. É um número objetivo. Nós temos uma ideia que tecnicamente é muito defensável para a solução do problema e já ir na própria lei complementar, de modo que ela já se incorpore à lei complementar para não ficar dependendo de regulamentação posterior, porque aí estaremos mortos. Entendi. Não, e até assim, não está claro. Gera insegurança para o investidor. Sim. Isso. Não está claro se isso é passível de mudança, se vai ser fixado uma única vez e tal. Eu acho que a gente tem um sistema que é mais tranquilo, mais simplificado e que vai conseguir resolver o problema. Olha, eu vou ter que jogar agora o sinal de novo lá para Thaís Gama, para a rádio, para a entrada do Reinaldo Azevedo, e nós vamos continuar essa conversa, terminar esse debate sobre reforma tributária aqui pelo YouTube. Bom, aí agora a gente vai para o outro tema, que é sobre arrecadação, não é isso? Que é outro tema meio nervoso, muita preocupação do secretário de Fazenda, o Alex Delgiglio, quando esteve lá com vocês, conversando com a bancada. Preocupação do governo também, porque o Amazonas é o que mais perde, né? Quem melhor explica isso, doutor Afonso, mas me permita começar. Veja bem, foi adotado o princípio do destino. O que é o princípio do destino? O imposto hoje, quando numa operação normal, ele fica uma parte no estado que produz e outra parte no estado que consome. Hoje é assim. Mas o que acontece? Só para que a gente possa entender. Quem suporta o imposto, quem paga o imposto, é o adquirente final, certo? Então, se hoje consumidor, se hoje esse imposto fica uma parte no estado de destino e uma na origem, significa que o consumidor está remetendo para outro estado que não dele recursos que ele está suportando. E aí, eu sempre uso um estado nordestino, veja, um consumidor de um estado pobre, do Piauí, você gosta de usar como exemplo, o consumidor do Piauí, ele paga o imposto total, mas grande parte, se por exemplo for adquirido em São Paulo, o consumidor do estado pobre transfere dinheiro para o estado rico, certo? Então adotou-se o princípio do destino. O dinheiro vai ficar onde o consumidor pagou o imposto. Ok. Isso tem alguns aspectos importantes, porque na nossa realidade, o nosso polo industrial vende 98% do que produz para fora do Amazonas, certo? Uma parte desse imposto ficava no Amazonas. O que vai acontecer agora? Ela vai completamente para fora. Completamente para fora. Então, já fica aí o Amazonas é o que mais perde. Já fica aí um rombo, já fica aí uma redução muito forte da arrecadação. Então, o que foi previsto? Primeiro o sistema tem de compensar isso. O que a Receita, o que a regra traz?
5% do total de arrecadado do IBS vai ser reservado para compensar essas perdas ao longo de um processo longuíssimo. Que termina junto com a Zona Franca, em 2073. Entendeu? Mas há outras situações que, por escolhas nossas, eu digo que a gente pode eventualmente também estar aumentando o impacto na arrecadação. E aí qual é o desafio? É conceder o benefício fiscal, e ao mesmo tempo fazer a recomposição. Essa recomposição, lato sensu, grosso modo, ela vai fazer por esse sistema de 5% da alíquota de referência, mas também uma coisa importante que eu acho que o Afonso pode explorar foi criado, inclusive para aplacar umas críticas, um fundo de diversificação econômica, para nós irmos além da Zona Franca. Nos recursos desse fundo, parte dele podem ser utilizados para também compensar as perdas de arrecadação. Então a gente vai ter, na verdade, várias fontes de compensação. Mas a principal realmente é o seguro-receita, que eles chamam, que é os 5% da alíquota básica, onde esses 5% vai formar um fundo que vai compensar os estados que mais são prejudicados com essa mudança da origem do sistema misto para o destino. O Fundo de Diversificação Econômica, que foi uma iniciativa que nós sugerimos na época, a bem da verdade foram feitas a 4 mãos, com a ajuda do nosso secretário de Fazenda, Dr. Alex Del Giglio, e a sua equipe, nós da assessoria da bancada. A gente deu essa ideia, mas honestamente nós não acreditávamos que ela pudesse vingar ou ficar de pé. Jogamos assim como uma isca e acabou que governo federal aceitou a proposta. E eu queria só fazer uma observação para a questão de justiça. No dia que nós fomos reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele de início já disse o seguinte: olha, eu tenho uma recomendação do presidente Lula, recomendação pessoal, de acompanhar com muita atenção a questão. Eu, pessoalmente, tenho que acompanhar as questões que envolvem a Zona Franca de Manaus, para não deixar na mão de técnicos e tal, porque é um compromisso dele que não haja qualquer prejuízo à competitividade do modelo. É isso que eu gostaria de dizer para vocês, ele disse, naquela altura. E, com base nessa abertura, aí nós então disponibilizamos as coisas que nós gostaríamos que contivesse no projeto, porque, a bem da verdade, essa redação não era essa que estava no relatório do relator Aguinaldo. Era uma outra redação, era bem complexa. E aí nós refizemos essa proposta na véspera deles encaminharem. Tomás é testemunha, estava conosco. Nós, então, apresentamos junto com a equipe econômica. Na verdade, a equipe econômica entregou para o ministro, com o governador, mas isso foi construído a 4 mãos, com a nossa participação. E aí o governo aceitou praticamente ipsilitris o que nós havíamos proposto. E realmente o fundo foi uma grata surpresa para nós. E ele prevê não só recurso para financiar a diversificação econômica, para a gente não ficar com essa acusação de que nós não temos outras matrizes econômicas para o Estado, mas também ele prevê que, eventualmente, parte do fundo seja usado para compensar perdas. Então, isso é um aspecto importante. Nós realmente tínhamos a preocupação de que pudesse haver algum tipo de resistência a um fundo dessa natureza. Específico para o estado do Amazonas, na reforma tributária, imagina. Aí o que que os estados da Amazônia Ocidental... Não, é só concluir, né? Mas essa foi uma ideia muito bem aceita e viabilizada de pronto. Aí aconteceu o que aconteceu o seguinte: os estados que possuem áreas de livre comércio da Amazônia Ocidental pegaram e constituíram também o fundo deles, o fundo da Amazônia Ocidental e do Amapá, que também está na Constituição. Isso é bom porque a gente agrega forças
Hoje, o projeto Zona Franca de Manaus, ele tem o apoio não só dos 8 parlamentares do Estado do Amazonas, outros deputados e os 3 senadores, mas também da bancada do Norte como um todo. Acho que essa criação da bancada do Norte, inclusive na semana passada, acaba sendo um núcleo nessa atuação conjunta da reforma tributária, né? E aí eu não tenho de cabeça quantos deputados e quantos senadores, mas aí o caldo engrossa. Eles falaram em 60. Não, eu diria que tem já uma massa crítica relevante para ser ouvida e para tratar dos assuntos da região. Acho extremamente importante a criação não apenas do nosso fundo, mas para o fundo específico dessas áreas. Além disso, a reforma traz um Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico regional para que, digamos, possa substituir a guerra fiscal. Né? Isso é importante, né? Eu tenho um dado aqui que é interessante. Alguns anos atrás, nós fomos buscar os números do BNDES. De 320 bilhões que o BNDES fazia de investimento no país, mais de 30% era no estado de São Paulo. Então você apenas faz consolidar o status quo. E a gente mostrava, olha, se você pega 2 bilhões de 320 e aplica no Amapá, você muda a realidade completa. Né? Então os fundos podem ter esse papel de você redistribuir o desenvolvimento nacional. E por que a gente, à época, para expor esse viés colonialista que há do Sul e Sudeste com relação ao Norte, Nordeste e até do Centro-Oeste, o objetivo era demonstrar o seguinte, que um recurso que tem taxas de juros subsidiadas, ela é preponderantemente utilizada no Sul e Sudeste. Que é a parte mais integrada da economia brasileira, como disse o Afonso. Mercado, infraestrutura, todas essas coisas, né? Exatamente. E facilidade até de acesso de navios e tudo mais. E um outro aspecto também que a gente observou naquela altura, Rosiane, que nós fomos fazer esse estudo, foi até uma palestra que o senador Omar ia fazer, inclusive fez do lado do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gente demonstrou, por meio da palestra do senador Omar, que a renúncia fiscal brasileira ela está preponderantemente localizada também no Sul e Sudeste. Concentrada, exatamente. A renúncia. Leva a culpa a Zona Franca. Exatamente. A Zona Franca ela tem uma renúncia importante, próximo de lá, sei lá, 30, 40 bi de reais. Mas essa é uma renúncia, como diz o Tomás, uma renúncia nominal. Por quê? Porque nós temos impostos que funcionam como cláusula de barreira, que é o caso do IPI e do II. Ninguém exatamente abre mão desse recurso, né? Não, mas aí o que isso não é para não ser não é para arrecadar. É virtual. É virtual, porque não volta para o caixa, né? Na verdade, ele não funciona como um potencial de arrecadação. Se não tivesse produção na Zona Franca, essas alíquotas seriam bem mais, digamos assim, mais civilizadas, mais reduzidas. Além do que tem a própria questão da produção. Eu sempre cito o exemplo do ar-condicionado, que estava uma alíquota de 0 e o produto importado já tinha 52% a 54% do mercado nacional e crescendo. Isso porque interessava a Petrobras que o IPI fosse 0 em uma das partes. Eu nunca sei se a condensadora ou a umidificadora, mas tinha. E isso valia para as duas. E a Petrobras só interessava em uma, para mais de grande coisa, que a mesma classificação fiscal. O que acontece? O importado estava dominando. Aí a gente sai do IPI de 0 para 25%. Não pagava imposto nem nada, nunca pagou imposto, né? Apenas barrou o importado e aumentou a operação nacional do país. Gerou imposto, gerou tudo mais. Mas isso na quantificação aumentou. Da renúncia impacta. Ou seja, isso é um conceito que a gente precisa rever, exatamente por isso, né? Que não teria essa produção, então nunca foi uma renúncia. Esse é que é o ponto. Agora, assim, em resumo, a questão dos fundos, eles compensam mesmo todas as nossas perdas? Ou em que momento nós teremos realmente certeza disso? Quem que vai calcular quanto que vai
E quem vai alimentar esses fundos? Né? Acho que esse é o debate ainda. Você só podia fazer perguntas que a gente soubesse responder. Não, mas deixa eu só te falar. Esse é um mundo mais complexo, porque, por exemplo, eu sempre defendo o modelo que nós temos de incentivo como desenvolvimentista, porque nele o risco é do empreendedor, certo? Ele só tem favor quando põe o seu produto na prateleira. Se ele quebrar, o Estado brasileiro perde zero. Zero. Né? Nós estamos indo para um outro modelo, que também às vezes é necessário, onde vai ter recursos para subsidiar, vai ter recursos para infraestrutura. Você está entendendo? Então é um modelo diferente que nós vamos ter de construir para incentivar as outras alternativas, especialmente no interior do Estado. Então não é baseado em recurso, não é baseado em incentivo, mas nos recursos que vão vir para essas atividades. Ela tem uma dinâmica diferente e a gente precisa fazer um desenho. Muito provavelmente, eu quero dizer o seguinte, muito provavelmente, no caso do Fundo de Desenvolvimento de Diversificação, as regras gerais também vão estar na lei complementar, mas ela vai depender, na minha visão, de uma legislação ordinária mais à frente. Porque eu acho que seria extremamente complexo na lei complementar desenhar todo o operacional desses fundos. No entanto, eles sim ajudam bastante para que a gente possa ir construindo uma outra matriz. Isso ainda não vai estar claro nas leis complementares, então? A legislação complementar dos fundos ainda não veio. Essa proposta que foi entregue agora para o presidente da Câmara do Deputado, ela não contempla ainda os fundos, ela virá num outro momento. Entendi. Agora, sim, essa questão dos fundos, né, como compensação à arrecadação, ela deve gerar um modelo mais de controle de gastos, assim, o fundo vai ser específico para isso e o governo do Estado terá de organizar esse orçamento dessa maneira? É que nós vamos calcular uma arrecadação potencial de que continuaria existindo, tá certo? E aí vai recompor esta arrecadação. Não tem necessariamente um viés em relação ao gasto. Eu vou recompor isto aqui. Entendi. Como o Estado vai gastar ou menos ou mal, bem ou mal, isso continua sendo uma competência outra instância do governante. Entendi. E aí o fundo de incentivo, assim, ele sim é um fundo que é direcionado a determinados setores. Minha preocupação, e aí eu estou falando eu mesmo, Tomás, é o seguinte: o fundo, na minha visão, deveria ser utilizado no máximo para esses investimentos de diversificação. Agora, se a renúncia for tamanha que não possa ser compensado pela regra geral dos 5% da alíquota de referência do seguro-receita, ele vai ter de entrar nos recursos desse fundo. Eu não acho que isso seja uma coisa tão legal, ou seja, nós estamos tirando recursos de investimentos diretos, seja lá o que for, apenas para recompor a arrecadação do Estado, entendeu? Entendi. Olha, eu vou ler um pouquinho aqui os comentários do Saulo, que eu me comprometi com ele, fez um monte aqui, ó. Recentemente, o deputado Felipe, acho que não era naquele ponto da nossa conversa, Orleans e Bragança, tentou resumir a produção da Zona Franca uma listinha. Bem intermediário, aquele que será parte do bem final, placa-mãe, de Smart TV ou tela de monitor. Não poderia ter como uma das correções do incentivo ao comércio local de bens finais para incentivar o comércio local? Essa é uma pergunta dele. Como uma forma de ressuscitar o turismo de compras em Manaus, lá na década de 80, né? Difícil. Outra coisa que ele fala aqui. Se não pelo turismo de compras, pelas compras online, frente aos concorrentes do exterior. Para cada R$1, a Zona Franca devolve próximo de 1,30. É investimento, não é despesa. São os comentários do Saulo. Acho que a pergunta principal é que ele comércio ou turismo de compras, né? Isso é possível ainda? Eu acho improvável que a gente resgate o turismo de compras. Eu acho que o turismo de natureza ele tem mais probabilidade de voltar, de ser implementado do que o turismo de compras. Eu tenho uma tese. Só para eu concluir esse assunto, doutor Tomás, eu vi um estudo do Ministério do Turismo
que 20% dos turistas estrangeiros que vêm para o Brasil, eles gostariam de ver natureza, seria contemplar, observar a natureza. E o restante seria praia, sol, enfim, outro tipo de turismo. Então, nós temos um nicho importante de pessoas que gostariam. Nós precisamos ter equipamentos turísticos que possam efetivamente atender a demanda dessas pessoas, porque, querendo ou não, muitas vezes o turista estrangeiro, durante o dia, ele quer ir ver natureza, mas à noite ele quer o conforto, né? Sim. É difícil, então nós não temos estrutura para isso. Talvez se tivéssemos um jardim botânico aqui nas mediações de Manaus, bem estruturado. Bem estruturado aqui. O jardim botânico. Tem o Musa, né? O problema do Musa é a segurança. Eu já ouvi dizer que tem problema de assalto. Diminuiu bastante isso depois de uma pressão que a Secretaria de Segurança tomou também, né, das organizações sociais, mas a verdade é que é bem abandonado o interesse do governo do estado e da prefeitura pelo Musa, né? O Afonso vai no ponto. É o segundo lugar mais visitado de Manaus, depois do Teatro Amazonas. Nós precisamos ter aparelhos públicos de turismo que seja interessante para ofertar o que o turista quer ver. Na minha visão, eu digo que sempre tem um caminho. Veja bem, não é o turismo de compras, mas o turismo de eventos e corporativo, ele pode ser um mecanismo muito interessante para isso. Veja bem, eu sempre dizia assim, todas as vezes que eu fui na minha categoria profissional e ofereci a cidade de Manaus para ser a sede dos nossos eventos, nós conseguimos. Então, se um odontólogo, se um dentista vai no Conselho Federal e trabalha, se o CRO trabalha para que Manaus seja a sede do congresso anual, estou falando qualquer categoria profissional, ele já tem o interesse de vir para a Amazônia, certo? Então isso é um primeiro caminho de você ter uma taxa de ocupação, de você ter uma oferta aqui a partir dessa demanda, é criar a demanda, né? E agora, estando aqui, a gente tem condições de ter alguns preços melhores do que no resto do Brasil. Esse é um caminho. A gente vai ressuscitar pela via tributária um diferencial de forma que seja algo próximo do que nós tivemos até 1990, quando o Collor abriu a economia? Provavelmente não. Não há, dentro do desenho legal, essa possibilidade. Não, agora mesmo nós estávamos fazendo uma discussão com o setor comercial e já lá no estacionamento, Afonso, o Dr. Marcelo trouxe a possibilidade disso, tipo de um corredor de importação de novo. Não existe essa possibilidade desse modelo, né? O comércio vai ser sempre, aliás, um ponto importante do que a gente começou a falar de arrecadação. Dada essa característica da indústria que vende para fora e o imposto é não destino, o comércio, que já é a maior parcela, vai se transformar na parcela absolutamente dominante da geração de arrecadação para o Estado. Isso é absolutamente claro, não tem dúvida sobre isso, né? Então, eu acho apenas que a gente tem de trabalhar. O Afonso se reportou a um ponto, né, dentro do processo que faz uma oneração desnecessária que hoje não existe nas operações dentro da Zona Franca. Isso a gente pode desonerar, os nossos produtos ficam mais interessantes. Se eu trouxer o visitante por outras razões aqui, ele também pode comprar. Mas Mas isso fica dentro da discussão tributária estadual mesmo, do Estado, é isso? Na verdade, o Estado, no novo desenho tributário, certo, o que vai acontecer? Nós vamos ter a tributação do comércio, de bens, e vamos ter também dos serviços do ISS, né? Então, hoje, a tributação dos serviços gerais aí, serviços médicos, serviços de toda a natureza, de várias categorias que existem, por exemplo, vamos pegar uma funerária, enfim, tudo que é serviço, né? Estética, hotéis, motéis e por aí vai, você vai ter isso, essa tributação virá para a base do IBS, né? Então, é essa tributação que o Estado vai
digamos assim, arrecadar. Porque a tributação relativa à produção da indústria Zona Franca de Manaus, essas vai ser praticamente 98% para o destino onde os produtos são consumidos. Os 2%, aí sim, esses 2% que ficam no mercado local, esses sim serão tributados pelo comércio e arrecadados pelo Estado. A arrecadação própria do Estado vai diminuir sensivelmente. Por isso a importância de termos novas matrizes econômicas, nova diversificação. Entendi. E o que o Tomás Nogueira estava explicando é que essencialmente o que vai ficar de arrecadação é realmente o comércio local, que já é, né? Já é a base de grande arrecadação. E a base do ISS. O que não ficou claro para mim foi esse raciocínio que ele constrói de que melhorando a condição de compra poderia fazer com que essas pessoas viessem atrair. Você vai atrair na minha visão, você atrai. O próprio comércio diminui o valor. Pelo turismo de evento. Entendi. O turismo de evento estando presente, aí pode fazer a diferença. Ele não vai se deslocar como fazia no passado. Só para comprar. Entendi, sim. E aí, como a gente faz também, quando viaja, faz algumas compras, vê o que está interessante, né? Se está mais barato lá, a gente compra, né? Entendi. Exatamente. Sim. Tem alguma questão que seja fundamental? A gente já vai quase 1 hora de programa, tá excelente. A gente deu para entender bastante coisa, quais são os nossos pontos mais tensos e quais são as nossas vantagens nesse momento também. Mas se tiver algo que seja muito importante e que eu não tenha perguntado, por favor, nos alertem. Eu gostaria de destacar um ponto que acho que até a gente vai fazer uma proposta nesse sentido, né, Tomás? Que são aqueles fundos que funcionam como contrapartida dos incentivos que o Estado concede. Dentre eles está a Universidade do Estado e está o Fundo de Fomento à Micro e Pequena Empresa. Né? Então é o seguinte, mas existem mais 2, que é o FTI e mais um fundo social, né, que foi criado mais recentemente. Eu entendo que se não houver se essa arrecadação não ficar absolutamente apartada, carimbada para uso exclusivo com essas finalidades, eu prevejo que nós vamos ter grandes dificuldades, principalmente com a universidade, que tem um orçamento de mais ou menos 600, 700. Hoje, esse ano, a arrecadação da UEA deve chegar a 800 milhões de reais, quase 1 bi. Então, é o seguinte, é um recurso importante para a manutenção da universidade e que, se não tiver uma forma de assegurar a canalização dele para a UEA, do jeito que o Amazônia assegurou lá desde o seu início, eu prevejo que é capaz de ela não sobreviver. Quais são as nossas alternativas? Porque depois que eu der essa manchete, o mundo cai. Não, mas está se pensando. Parece-me que no texto, eu não olhei com muita profundidade, ele prevê algum mecanismo que ele acaba. Essas contrapartidas acabam, elas vão entrar tudo como arrecadação do IBS. Mas vai ser quantificado mais ou menos um percentual para que ela já vá direto com essa finalidade. Mas isso não está muito claro. Então nós precisamos assegurar que de fato isso seja... A preocupação ficou clara, tá certo? A gente precisa assegurar o que hoje a UEA recebe, né? Eu diria que a UEA é a menina dos olhos do desenho tributário da Zona Franca, pelo seu papel social, ela, a importância não há como negar. Então todos nós estamos preocupados com isso. Mas o que aconteceu? Ela é uma das contrapartidas, só que ela é calculada sobre incentivos de entrada, tipo aqui. Quando você muda isso, a base de cálculo muda. Então como é que você vai redesenhar para assegurar? Agora, o que é importante é o conceito. Veja, se nós estamos assegurando a competitividade das empresas, é dada de 2 formas. Nós temos os diferencial de tributação. A empresa recebe esse diferencial de tributação, mas uma parte ela entrega para o Estado como contrapartida da UEA. Então, se nós estamos assegurando essa primeira parte, a nossa percepção inicial é que a segunda parte da contrapartida deverá continuar sendo exigida das empresas, que é uma forma mais segura. No texto não está assim. Ele prevê que
acabam as contrapartidas, vai tudo para a IBS, e deste IBS, a parte que era da universidade, eles vão direcionar para o orçamento do Estado, para que o Estado ali já direcione para a universidade. É importante dizer que esse cuidado foi feito de novo. Está no artigo 92B, nós estamos falando agora da Constituição, daquela regra geral que estabeleceu que os benefícios fiscais serão concedidos com ou sem contrapartidas, ou seja, a previsão de contrapartidas também está no texto constitucional. E a nossa visão, que é muito importante para o Amazonas, especialmente para o EA, que essa contrapartida também seja definida e quantificada sem qualquer outra interveniência, para que isso possa não prejudicar. A dúvida é que dá para garantir numa lei federal um recurso que é estadual para a universidade que é estadual? Eu acho que no mínimo a gente pode dizer... Vinculando a Zona Franca, esse entendimento Zona Franca. Veja, primeiro, de novo, já está na Constituição que os benefícios podem ser com ou sem contrapartidas. Eu entendo que a gente tem de manter as contrapartidas como responsabilidade das empresas, ponto. Nós temos a obrigação de, digamos, como quantifica isso, certo? Mas podemos sim, na lei complementar, especificar que fica autorizado o Estado do Amazonas a exigir as contrapartidas existentes até tipo 31 de dezembro de 2023, nos seguintes moldes. Aí você tem que colocar o valor de como é que isso se faz. Só estou dando um exemplo... Então seria um fundo específico das empresas para o governo do Estado? Para recolhimento de contrapartida para o governo do Estado. Como hoje é feito. Como hoje é feito. Entendi. Nós temos 3 grupos de contrapartidas. O da UEA, o FTI, que é o Fundo de Turismo e Interiorização do Desenvolvimento, e o Fundo da Micro e Pequena Empresa, que é o FMPES. Então, aqui, agora, eu posso estar errado, mas o doutor Afonso fez o destaque certo. A nossa percepção é que o Fundo da UEA é o mais relevante de todos, pelo seu impacto social. Mas aí está aí a questão, se deixar flutuante numa situação de uma economia problemática, do jeito que o orçamento do Estado está, há uma série de problemas, há uma série de como a gente fala, de prioridades, a própria saúde precisando. A preocupação é que o fundo da UEA pode perecer. O fundo da UEA seja sagrado. Essa é a preocupação. E só deixando isso claro na lei complementar, dá para garantir. Não está claro. Ainda não está. Não está. Compreendi o grande problema e a grande preocupação, então. Isso. É o único ponto o ponto mais relevante quando vai além da própria competitividade das empresas. Né? É assegurar que a UEA não tenha qualquer problema no seu fluxo de recursos de investimento e de financiamento. Eu consegui compreender que há um entendimento técnico da importância da UEA. Há uma compreensão política também por parte da bancada, dos deputados, senadores e do governo do Estado? Eu vou dizer que a gente tem trabalhado direto com a bancada, que há essa preocupação, foi levado para a bancada, né, os créditos do Afonso de suscitar esse tema. Essa percepção existe. Nós conversamos com os senadores, né? Eu acho que o Eduardo disse assim, a gente precisa deixar isso absolutamente explícito. Foi. Mesma posição do Omar também, né? Que a gente deixasse isso explícito. Tem sim. O governo federal é que eu acho que ele não percebeu o técnico. Não vamos falar o governo federal. Mas o técnico que escreveu não percebeu o papel estratégico e absolutamente fundamental que tem a UEA. Não entenderia, né? Bom, a gente está caminhando para o final, você já deve estar bem cansado também de tanta explicação. Eu vou botar um último vídeo que ele tem a ver com essa questão política do senador Omar Aziz. Tem aí, Thiago, no ponto? Vamos ouvir aqui, vamos usar o fone para poder ouvir. Foi a entrevista que ele deu semana passada, no finalzinho da reunião da bancada. Acho que vai entrar aqui. Eu pessoalmente conversei com o presidente Arthur Lira na segunda-feira. Ele me garantiu que a Zona Franca não irá sofrer. Vai rodar de novo, né? Uma consequência, eu espero, e pelo que eu conheço do Arthur Lira, ele é uma pessoa que tem nos ajudado bastante. Espero que isso aconteça e ele se juntar. O que eu disse no início da reunião e volto a repetir. Não deu certo, né? Mas vamos lá. Eu vou falar para vocês que eu achei interessante da fala do senador Omar, que quando ele fala sobre o Arthur Lira. Ele fala que existe uma compreensão dele de conversas com o Arthur Lira. O Arthur Lira já garantiu para ele
que a Zona Franca vai dar tudo certo, que não vai ser mexida, e ele confia nessa palavra do Arthur Lira. Então a gente entendeu que, embora haja uma tensão entre o governo Lula, né, e a Câmara dos Deputados na presidência de Arthur Lira, há uma outra relação paralela, independente da do governo, com a bancada do Amazonas. A bancada tem um papel de articulação fenomenal. Eu acho que hoje no Congresso Nacional, especialmente o papel dos senadores, né, e Omar como líder da bancada, isso é muito, muito importante. O que nós temos aqui, o nosso trabalho, é identificar, do ponto de vista técnico, as preocupações, e ele, a partir dessa negociação, essa capacidade de articulação, assegurar disso aqui, tornar esses ajustes realidade. E antes de concluir, me permita só rapidinho que o Saulo perguntou sobre bem intermediário, né? O bem intermediário foi a preocupação que o Afonso já explicitou, né? Nós temos sim de fortalecer o bem intermediário, porque exatamente ele é a verticação das cadeias produtivas dentro da Zona Franca de Manaus e não pode ficar restrito apenas ao mercado da Zona Franca. Nós temos presença no mercado brasileiro e isso tem que ser preservado, entendeu? Isso é importante que se diga. Muito bem. Eu vou então caminhar para a finalização. Agradeço mais uma vez a presença de Tomás Nogueira aqui no Exclusiva com a gente, Afonso Lombo pela primeira vez, e claro que a cada passo a gente vai recorrer a vocês. Agradeço imensamente vocês conseguirem condensar toda essa experiência técnica, os detalhes são muito complexos, de forma que a gente alcançasse, compreendesse. Tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast, prestar atenção, vai compreender esses detalhes todos. Obrigada, viu? Rosiane, estaremos sempre à sua disposição. Será um prazer e uma honra, como eu disse no início, e conte sempre conosco. Preocupação é sempre isso. Será que a gente consegue transmitir de forma inteligível? O Afonso tem uma expressão que eu acho muito pertinente, é que a gente tem de falar em linguagem de gente. Porque se a gente fica falando em tecniquez, é difícil, né, das pessoas entenderem. E isso tem a ver com a vida de qualquer um. Então nós estamos sempre à disposição, fazendo esse esforço, com essa preocupação, sempre que for possível, à disposição. O jornalista também tem que fazer esse exercício e a gente tem que continuar fazendo, porque a gente percebe que para Manaus ainda não é clara a importância de todas essas questões para a Zona Franca. Não é um tema simples, né? Mas assim, a cada programa desse, essa é a nossa proposta, que isso fique um pouco menos complicado. Então, até a próxima. Muito obrigada a você que acompanhou a Exclusiva desta semana.